Fala pessoal, professor Rian aqui para mais uma aula de resolução de questões. Só que nesse momento nós vamos iniciar um bloco de toxicologia, uma das disciplinas que mais caem, mais são cobradas nos concursos de perícia criminal, principalmente para os cargos de farmácia, mas também de química pode cair e de biologia. Então, se você não conhece o nosso canal, se você não conhece o nosso projeto, eu convido você a se inscrever e ver dentro do canal os demais vídeos, as demais playlists já preparadas com outras disciplinas que também são cobradas nesse mesmo tipo de concurso. Bacana? Então, a gente vai gravar algumas aulas a respeito de toxicologia, tentando abordar os principais tópicos, os principais fundamentos, aquilo que de fato cai na sua prova de concurso, tentando direcionar, fazendo com que você tenha um direcionamento nos seus estudos para que você acelere o seu processo de aprovação. Espero que você tenha êxito. Já arruma seu local de estudo, já arruma sua cadeira, seu caderno, afasta o celular, tira o celular de perto e, sem mais delongas, pau no burro, vamos estudar. Senhores, vamos começar com uma questão tranquila. Você vai perceber que na aula de hoje, a aula de hoje é uma aula bem tranquila, é uma aula bem sossegada. Você provavelmente está vindo dos vídeos lá de Química Analítica. Em Química Analítica o negócio era meio carregado. Ali estava cheio de informação, muitas informações novas, um nível de complexidade talvez maior do que o que você entrou em contato durante a sua graduação. Então pode ser que os vídeos de Química Analítica, muito carregados de informações, mas todas as informações que de fato caem, que de fato são cobradas no seu concurso, pode ter te assustado um pouco, te deixado um pouco incomodado. Aqui na toxicologia, não. Aqui na toxicologia o negócio vai ser um pouco mais light. Não porque o professor amaciou o coração, amoleceu o coração de forma alguma. Meu coração é coração de pedra. Aqui não amacia, não. Vai ser porque, de fato, na toxicologia, nos concursos, o nível das informações são um pouco mais tranquilos. Perfeito? Mas isso não quer dizer que você não vai ter que se estudar, se aprofundar, anotar os principais apontamentos, as principais dicas, os principais bizus para fazer uma boa prova. Beleza? Então a gente separou essa primeira aula para falar um pouco sobre os conceitos fundamentais, para a gente revisar alguns conceitos e também para falar um pouco sobre a avaliação toxicológica no que é cobrado de fato. Perfeito? Então, primeira questão. A toxicologia é uma ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo, sob condições específicas de exposição. Sobre o efeito a ser considerado nocivo, analise as afirmativas abaixo. Então veja só, senhores, quando a gente fala de efeito nocivo, você já sabe que é um efeito ruim. Um efeito ruim. Tenha isso em mente. Por quê? Porque as substâncias químicas, elas podem ser benéficas, e aí você tem os fármacos, que têm o seu benefício ao serem utilizados, podem servir para prevenir, para diagnosticar ou para tratar doenças. Você tem as substâncias que trazem prejuízo, que são os tóxicos. Essas substâncias químicas, elas interagem com o organismo e fazem nele manifestar sintomas e sinais negativos, ruins. No caso, provocando algum efeito tóxico. São essas substâncias. E você vai ter as substâncias inertes. As substâncias inertes que nada vão provocar naquele organismo. Perfeito? Tranquilo? Quero que você já anote aí no seu caderno e passe o marca-texto mostrando que é uma informação interessante. Os fármacos também podem provocar efeitos tóxicos. Quando a gente fala de substâncias, não é o grupo isolado de fármacos que não se comunica com o grupo de tóxicos, não. Muito pelo contrário. Você sabe que muitos medicamentos, muitos fármacos, eles promovem em si, sim,
esse efeito tóxico, a depender da dosagem, a depender da forma como for utilizada também, perfeito? Então, tenha em mente, quando a substância é positiva, quando o efeito é positivo, você está trabalhando ali com um efeito farmacológico, né? Você está trabalhando com fármaco. Quando o efeito é negativo, você já está falando de um efeito nocivo, um efeito tóxico, perfeito? E as substâncias que nada fazem são os placebos, são as substâncias inertes. Então vamos lá para as afirmativas. É nocivo se, ao ser produzido numa exposição prolongada, resultar em transtornos de capacidade funcional e ou da capacidade do organismo em compensar uma nova sobrecarga. Afirmativa correta, né? Você considera uma substância como nociva, como prejudicial, quando você for submetido a um longo tempo de exposição a essa substância e essa exposição prolongada te provocar algum mal. Esse mal pode ser uma alteração da capacidade funcional, você pode ter uma alteração em algum sistema do seu corpo, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestivo, ou vai alterar, né, a capacidade do seu corpo de compensar essa nova sobrecarga. Porque tem o seguinte, Hipócrates, né? Hipócrates, o pai da medicina, trabalhava muito com a ideia de homeostasia. Ele dizia que toda substância que você utilizava, e naquela época se conheciam mais as substâncias de origem vegetal, toda substância que você entrava em contato, que você utilizava, essa substância ela vai provocar um certo desequilíbrio no seu corpo. Só que o seu corpo ele possui a capacidade inerente, ou seja, dele própria, de restabelecer um equilíbrio após esse breve desequilíbrio provocado pela substância. A isso, né, ele falou, e depois Hahnemann se aprofundou, chamou-se de efeitos primários e efeitos secundários. Perfeito? Tranquilo? Segunda alternativa, é nocivo, ou seja, prejudicial, se diminui perceptivelmente a capacidade do organismo de manter a sua homeostasia. E já anote, homeostasia é o mesmo que equilíbrio do corpo, das funções orgânicas. Então veja só, você usou uma substância. Essa substância diminuiu a capacidade do teu corpo de manter um equilíbrio. Essa substância, ela faz mal ou ela faz bem? Ela faz mal, né? Ela é nociva. Então, se essa percepção, aliás, se essa diminuição da capacidade de manter o equilíbrio, ela for perceptível, aquela substância sim, ela será considerada nociva. Ela será considerada nociva. Professor, e se não for perceptível? Se ela estiver ali alterando essa capacidade de retorno da homeostasia sem o indivíduo perceber. Até o momento que ele não percebe, a substância, ela, por mais que ela continue sendo nociva, né, isso acontece normalmente com substâncias que precisam de um tempo de exposição prolongado, ou seja, que tem uma toxicidade mais crônica. Então, ela não deixa de ser nociva, ela continua sendo nociva, mesmo que não seja perceptível. Mas aqui ele não estabelece um restritivo, né? Ele diz, é nocivo se diminui perceptivelmente a capacidade do organismo de manter a homeostasia. Está correto. De forma reversível ou não. Perfeito. Também está correto. Terceiro item. É nocivo se diminui a susceptibilidade aos efeitos indesejáveis de outros fatores ambientais. Calma, vamos lá. É nocivo, é prejudicial se diminui a susceptibilidade aos efeitos indesejáveis. Veja só, se você está mais susceptível a um efeito indesejável, você quer que isso aconteça? Que você esteja mais susceptível a um efeito indesejável? Não, você não quer. Você quer estar pouco susceptível aos efeitos indesejáveis, perfeito? Você quer ter seu organismo forte, seu organismo resistente. Então, ele tem que ser pouco susceptível aos efeitos indesejáveis. E eu te pergunto,
A substância nociva, ela promove essa diminuição da susceptibilidade, ou seja, em outras palavras, ela fortalece o teu corpo contra efeitos indesejáveis? Não. Não, não, não. Então, a alternativa está errada, já que no começo da própria alternativa, tais como os químicos, físicos, biológicos ou os sociais. Então, você percebe que é uma questão simples. É uma questão que nem necessitaria do candidato esse conhecimento aprofundado com relação a nomenclaturas, a termos, aos principais fundamentos. Uma questão que a própria experiência do candidato já levaria ele a marcar alguma coisa como sendo correta. Perfeito? Agora é lógico, principalmente nessa terceira alternativa, ela exigiu do candidato uma certa capacidade de interpretação de texto. E isso, de fato, vai acontecer nas provas de concurso público. Você precisa ler com muita calma. Você percebe que sempre que eu estou respondendo uma questão, eu estou fazendo anotações na própria afirmativa. Eu estou sublinhando, eu estou destacando as principais palavras que podem me levar a uma interpretação falsa se eu estiver desatento. Então faça isso também. Você, na hora da prova, vai ter que levar uma caneta. Você não pode levar marca-texto, canetinha de cheiro, essas coisas, não. Você vai levar sua caneta preta. Sua caneta Bic preta transparente. E aquela prova pode ser riscada à vontade, tá, senhores? Então risque, grife, faça apontamentos, faça anotações, para que você não caia em pegadinha besta e perca uma questão como essa, que é uma questão absolutamente fácil. Então vamos fazer uma breve revisão. O que é a toxicologia, senhores? A toxicologia é uma disciplina, na verdade, é uma ciência multidisciplinar. Ela se utiliza de várias outras ciências, principalmente da química, da biologia, para fazer o estudo de quê? Dos efeitos tóxicos de substâncias. Mas ela vai estudar somente a substância, somente o agente químico e os seus efeitos tóxicos? Não. Ela vai ter que associar aquele agente químico, aquela molécula química, e daí você precisa conhecer quimicamente aquela molécula, assim como as suas propriedades físico-químicas, vai ter que associar aquilo ao conhecimento dos sistemas biológicos. E fazendo essa correlação, você chega ao efeito que aquela substância provoca naquele sistema biológico, que é o efeito tóxico. Então, na toxicologia, você estuda os efeitos ruins, você estuda os efeitos maléficos, os prejuízos que substâncias provocam no organismo. E sim, o objeto principal é o organismo humano, mas existe, por exemplo, a toxicologia experimental, que é voltada para estudos de efeitos indesejáveis em animais. E a possível correlação desses efeitos com os efeitos que acontecem no ser humano. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos revisar. Deixa eu botar logo todos os slides. Vamos revisar aqui o conceito de tolerância. O que é tolerância, professor? Você sabe de tolerância? Você sabe o conceito de tolerância do próprio dia a dia. O que é a pessoa se tornar mais tolerante? Se tornar mais tolerante é se tornar menos responsivo a determinado fator. Por exemplo, você é uma pessoa muito tolerante a, sei lá, a burrice, né? Ah, fulano de tal fala besteira, você é tolerante. Então quer dizer que podem chegar mais pessoas falando besteira para você, falando, no termo popular, eguagens para você, e você não se estressa com isso, você se tornou uma pessoa tolerante. Agora, o que é uma pessoa pouco tolerante? A primeira pessoa que chega falando eguagem, você já dá uma patada nela, já dá um coice nela. Pouco tolerante. Essa mesma definição você carrega lá para farmacologia e, claro, para toxicologia. O que é uma tolerância? Uma tolerância é quando você diminui a sua resposta com o aumento daquela dose. Então, o seu organismo, entre aspas, ele se acostuma com aquelas doses do agente tóxico. E ele vai responder menos àquela dose, necessitando, então, aumentar a dose para que haja a resposta clínica, para que haja a resposta visível, perceptível. Você sabe disso. Isso acontece principalmente com os medicamentos. Deixa eu dar um exemplo de que acontece bastante.
O cidadão, ele sofre múltiplas fraturas, precisa passar por várias cirurgias ortopédicas, que são cirurgias bem traumáticas, né? E tem um pós-operatório bem desconfortável, com muita dor durante a recuperação. E esse paciente, por ser múltiplas fraturas, ele precisou entrar a receber opioides, né? Morfina, por exemplo. O organismo do paciente ele pode desenvolver uma tolerância à morfina. O que é que isso significa? Significa que a dose que ele estava utilizando, sei lá, há 3 dias, não está mais fazendo o efeito desejado, esperado, há 3 dias. Ou seja, a dor ela não está passando com aquela dose que ele utilizava anteriormente. Para passar a dor agora, ele precisa aumentar a dose do opioide. Ou seja, o corpo do paciente se tornou tolerante àquele agente farmacológico, a morfina. Perfeito? O mesmo vale, senhores, para agentes tóxicos. Por exemplo, na toxicologia social, a gente fala das drogas ilícitas, né? O cidadão está fazendo uso, por exemplo, de cocaína e aquela dose, né? Aquela quantidade de cocaína que ele cheirou, que ele injetou, por exemplo, não está mais provocando os mesmos efeitos eufóricos que provocavam quando ele começou a utilizar. Então, seu organismo também desenvolveu uma certa tolerância. Perfeito? Quando se fala de tolerância, senhores, fala-se de desvio da curva dose-resposta para a direita. Por quê? Porque eu preciso aumentar a dose. Deixa eu ajeitar isso aqui. Permitam-me aqui ajeitar. Veja só. É o professor perfeccionista, né? Vou só me organizar aqui. Vou apagar aqui essa seta, depois o desenho para explicar melhor. Veja só, imagina que aqui é 50% da resposta esperada àquele medicamento. Aqui no meio, você tem o controle, ou seja, a administração normal em uma pessoa normal com respostas normais, tá? Então, se ele administrar, suponhamos, 10 miligramas de um fármaco X, ele vai ter 50% de resposta. Se esse mesmo indivíduo desenvolver agora uma tolerância, os 10 miligramas que ele está administrando não vão mais nem fazer efeito, porque a curva de tolerância é essa aqui, ó. Tá vendo? Os 10 miligramas não vão nem sentir efeito, não vão nem apresentar resposta. Aquele indivíduo tolerante agora vai precisar tomar, sei lá, 100 miligramas. Para apresentar, você sobe, né? Como é um gráfico, você vai procurar os pontos no eixo Y e no eixo X. Esses 100 miligramas agora é que vão ser responsáveis por 50% da resposta. Perfeito? Então, fala-se que há um desvio da curva para a direita quando acontece a tolerância no paciente. E quando acontece o desvio para a esquerda, professor? Quando há esse desvio para a esquerda, você tem um processo conhecido como sensibilização. Ou seja, o indivíduo ele se tornou mais sensível àquele fármaco, àquele agente tóxico. As 10 miligramas, que normalmente só provocariam 50% do efeito da resposta, agora essas 10 miligramas, se você continuar subindo até alcançar essa curva, né? Essa curva aqui, você vai ver que ele chega a quase 100%, ou seja, o dobro da resposta. Leve isso, bizu importantíssimo para a prova, anota isso, filho. Se você tem o deslocamento para a direita da curva dose-resposta, você tem o processo de tolerância. Se houver um deslocamento para a esquerda, você tem um processo de sensibilização. Perfeito? E o que é dependência física, professor? O nome já ajuda, né? É quando o seu organismo ele cria uma adaptação, ele se adapta à presença daquele agente químico. E sem a presença desse agente químico, o seu corpo também manifesta sinais e sintomas da ausência dele.
Então, de fato, você manifesta sintomas da ausência daquele agente químico. Vamos para a toxicologia social das drogas ilícitas, né? Quando o cidadão, por exemplo, está numa crise de abstinência. Na crise de abstinência, o corpo do cidadão, que era dependente, que é dependente, ele sente a falta daquela droga, daquela substância química. E ele manifesta fisicamente a ausência daquela substância. Então ele vai apresentar agitação, sudorese, taquicardia, aumento de pressão arterial, tremores nas extremidades, agressividade. São todas, tudo bem, algumas dessas não são nem dependências somente físicas, mas também psicológicas. Mas, por exemplo, taquicardia, sudorese, tremores, aumento da pressão arterial, tudo isso são exemplos de dependência, de sintomas provocados pela dependência física daquele cidadão que encontra-se na ausência do seu agente dependente. Tudo bem? Agora veja só. É comum você fazer a distinção entre dependência física e dependência psicológica. Dependência psicológica normalmente acontece na cabeça. É quando o cidadão ele acredita que precisa daquela substância para desempenhar alguma atividade. Isso é comum, senhores, por exemplo, em alguns medicamentos também. Por exemplo, tem um medicamento que ele é muito utilizado para... Ele é utilizado, né? Ele só deve ser prescrito para duas situações: transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou narcolepsia. Essa substância, esse medicamento, é o metilfenidato, comercialmente conhecido como Ritalina. E a pessoa que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade precisa utilizar. Porém, a gente percebe a utilização indiscriminada e irresponsável por parte de outras pessoas que não têm esses problemas. E o metilfenidato, ele é uma substância tarja preta. Ele provoca dependência física ou psicológica ou psíquica. E como é que essa dependência psíquica se manifesta? Se manifesta quando a pessoa ela acha que só vai fazer determinada atividade, ela só vai estudar, ela só vai conseguir trabalhar, ela só vai desempenhar alguma atividade se ela estiver sob o efeito daquele medicamento. Tudo bem? A dependência psíquica normalmente vem acompanhada da dependência física, mas não é algo estritamente necessário. Podem vir separadas também, perfeito? Então, dependência psíquica é na cabeça do cidadão. Ele acha que só vai conseguir fazer alguma coisa se precisar, se utilizar aquele medicamento. Ou ele acha que só vai ter só vai se sentir bem, só vai se sentir confortável, só vai evitar algum desconforto se for utilizado aquela substância. E isso não pode ser confundido, nem dependência física, nem dependência psíquica podem ser confundidas com o termo adicção. Adicção, senhores, é a combinação da compulsão pela substância com o comportamento de busca. Então é quando essa dependência ela já está tão forte no cidadão que ele, de forma até incontrolável, né, foge da sua voluntariedade, da sua capacidade voluntária de se controlar, ele vai em busca daquela substância para saciar a sua necessidade, a sua dependência. Então, quando você tem essa compulsão, nós popularmente chamamos de fissura. Quando ele tem essa fissura, essa compulsão, junto com a necessidade, o comportamento de busca a todo custo da substância, você tem um quadro de adicção. E é claro, por causa de tudo isso que eu falei, a adicção ela é muito mais séria. Ela é muito mais preocupante, porque ela tira a capacidade, né, racional da pessoa saber o que está fazendo. Ela até sabe o que está fazendo, mas ela meio que está sendo controlada pelos seus instintos, pelas suas necessidades, pelas suas vontades. Perfeito? Eu não vou entrar no mérito, mas isso não exclui, por exemplo, qualquer putabilidade que a pessoa tiver. Não exclui. Por exemplo, se um adicto cometeu um crime, ele não pode alegar que estava agindo de forma involuntária por causa da sua dependência, não. Isso não tem nada a ver. No mundo jurídico, isso é outra história, tá? Eu tô tentando
explicar da forma mais simples possível o que é esse sentimento de adicção. Compulsão, mas comportamento de busca. Não confunda com qualquer outra, sei lá, qualquer outra associação que você possa fazer a situações jurídicas. Não faça essa confusão, não, tá? Que a disciplina é puramente de toxicologia, sem entrar muito no mérito da análise jurídica das causas. Tolerância e dependência, senhores, não significa que o cidadão, se a pessoa está tolerante à droga, se a pessoa está dependente fisicamente à droga, não quer dizer necessariamente que a pessoa se tornará um adicto, que a pessoa manifestará essa compulsão e esse comportamento de busca. Existe sim uma possibilidade, a depender, por exemplo, do agente químico. Existem agentes químicos, agentes tóxicos, muito mais fortes do que outros para promover essa ação de adicção. Perfeito? E existe o termo de idiosincrasia. O que é a idiosincrasia, senhores? É uma resposta não esperada à utilização de algum agente químico, seja medicamento ou seja até mesmo substância tóxica. Quando a pessoa ela manifesta uma resposta que não é normal de se apresentar, aquilo chama-se de idiosincrasia. Deixa eu pegar um exemplo bem pitoresco. Você tem um paciente e esse paciente ele vai para uma cirurgia. E esse paciente ele recebe a dose usual do anestésico para ali, sei lá, seu porte físico, seu peso, recebe a dose lá pelo anestesiologista. A dose normal, dose que deveria ser de fato prescrita. Só que ele não entra em estado anestésico com aquela dose. E aí o anestesiologista resolve aumentar um pouco mais a dose. E aí é que ele começa então a entrar. Por que essa pessoa apresentou uma situação idiosincrática? Uma situação clínica idiosincrática quer dizer que ela é uma pessoa anormal. Anormal no sentido de que ela não responde farmacologicamente ou toxicologicamente igual às demais pessoas. Perfeito? E isso muito é provocado por fatores genéticos, pelo que nós chamamos de polimorfismo genético. Polimorfismo genético. E o que é esse polimorfismo genético? É a capacidade, não, é a possibilidade desse cidadão ter uma alteração genética e essa alteração genética leva a uma alteração da quantidade de proteínas que, sei lá, são capazes de metabolizar aquele anestésico, fazendo com que, com mais proteínas que metabolizam o anestésico, esse anestésico seja metabolizado mais rápido e o efeito seja diminuído naquele cidadão. Por que naquele cidadão? Porque ele tem essa alteração genética. Perfeito? Então a idiosincrasia é esse comportamento anormal que algumas pessoas podem apresentar para agentes químicos a serem utilizados. Você certamente já ouviu falar que, cuidado para não beber, porque a sua família já tem uma tendência ao alcoolismo, né? Já tem uma predisposição ao alcoolismo. Essas afirmações, elas têm o seu fundo de verdade, elas não são totalmente verdades, principalmente a depender da situação, né? Do caso que está sendo abordado. Mas deixa eu usar esse exemplo, né, bem, às vezes até comum, né, na nossa sociedade, para explicar. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Por quê? Porque uma pessoa que carrega uma predisposição genética, pode carregar uma predisposição genética que faz com que o efeito do álcool seja muito mais forte naquela pessoa e, claro, nos seus antecessores, nos seus familiares, né, na sua descendência, ascendência no caso, na sua ascendência, do que nas demais pessoas. Então, sim. Pegou a ideia da idiosincrasia? Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, ela quer a alternativa incorreta. Também fala de toxicologia. Vamos lá. Toxicidade incorreta, tá? Risca isso aqui. Quando você se deparar, risca o termo incorreto. Toxicidade é a potencialidade de as substâncias químicas
provocar efeito adverso quando em contato com o organismo vivo. Perfeito, tá lindo. A definição de toxicidade é isso aí mesmo. Letra B. A toxicologia experimental estuda os sinais de toxicidade própria dos animais. Opa, calma. Na toxicologia experimental, de fato, você estuda a toxicidade em animais. Para que vai estudar a toxicidade em animais, professor? Para fazer a correlação com a toxicidade humana. Então você testa primeiro em animais, em doses crescentes, para saber se aquelas doses vão provocar mal ou vão provocar, no caso, se é estudo toxicológico, provocar algum mal no ser humano. Perfeito? Qual é o erro dessa alternativa? É dizer que vai estudar sinais próprios. Não, não são sinais próprios. São sinais que vão aparecer nos animais após a administração da substância tóxica. Perfeito? Então aqui nós já temos a alternativa incorreta. Vamos continuar só para a gente pegar algumas outras ideias e informações importantes. Toxicologia clínica estuda os sinais e sintomas indesejáveis. Perfeito. Toxicologia estuda o que é ruim, tá? Indesejáveis causados pelo toxicante, ou agente tóxico, ou agente nocivo. Tudo isso são sinônimos. Na toxicologia analítica, tem como objetivo identificar e quantificar os toxicantes nos tecidos e fluidos biológicos. Perfeito. A toxicologia analítica, senhores, ela utiliza fundamentos da química analítica. Da química analítica, utilizando equipamentos, utilizando técnicas experimentais para identificar e quantificar os agentes tóxicos, os agentes nocivos em determinada pessoa ou em determinado cadáver. E nisso você vai precisar utilizar o quê? Você vai precisar utilizar os tecidos e fluidos biológicos. Não somente isso, tá? Você pode utilizar também amostras obtidas no ambiente. Ou você pode utilizar o próprio medicamento. Mas aqui ele não faz essa restrição, você entende? Está perfeita a alternativa. E letra E. Intoxicação é a manifestação das reações indesejáveis, o que é ruim, causadas pela substância química no organismo. Perfeito, bem tranquilo. Vamos para a terceira questão. Antes disso, vamos só fazer uma breve diferenciação. Toxicologia analítica, acabamos de explicar. Toxicologia clínica / forense. Na toxicologia clínica, senhores, você avalia os sinais e sintomas do organismo que recebeu aquela substância, perfeito? Então veja só, o foco na toxicologia analítica é a substância, é identificar e quantificar a substância em fluido biológico, por exemplo, ou em amostra coletada, perfeito? Na toxicologia clínica, o foco ele sai da substância e ele passa para os sinais e sintomas. Claro, ele vai continuar correlacionando com a substância, mas o foco vai ser nos sinais e sintomas. Fala-se em toxicologia forense quando você tem algum problema legal, você tem algum crime envolvido naquela situação. Por exemplo, causas de intoxicação. Você quer saber se aquela intoxicação ela foi acidental, ela foi fruto de uma tentativa ou, de fato, de um suicídio ou tentativa de suicídio, ou se ele foi um homicídio provocado. Por quê? Porque no mundo legal, né, no mundo do direito penal, as consequências vão ser diferentes. Se foi um acidente, você comprovou através dessa análise, e quem faz isso é a toxicologia forense, você comprovou, por exemplo, que foi um acidente e não consegue imputar aquelas ações a nenhum agente, então não se pode dizer que houve crime. Claro, existem as exceções. Agora, você comprova de que houve ali uma tentativa, por exemplo, de homicídio, aí você já entra num crime e precisa responsabilizar o agente que cometeu ou tentou cometer aquele crime, perfeito? E a toxicologia experimental, que nós já falamos também, são aquelas voltadas mais para os animais, né? E nos estudos com os animais para fazer essa correlação com os seres humanos. E você tem outros tipos de toxicologia.
Se você tiver tempo disponível, dá uma olhadinha em cada um desses termos, tá? Eu não vou bater aqui porque é aula de revisão e a gente já está com um tempinho um pouco avançado, para não deixar a aula muito longa. Mas você tem a toxicologia ambiental, a ocupacional, que é mais voltada para o trabalho, para o ambiente de trabalho. A toxicologia social, que é de fato a utilização de drogas ilícitas, os medicamentos que podem provocar sintomas tóxicos e toxicologia de alimentos. Terceira questão, uma questãozinha da CESP. Os efeitos tóxicos dos fármacos podem ser relacionados ou não à ação farmacológica principal do fármaco. A alternativa está correta, tá? Sim, você pode ter os efeitos tóxicos se relacionando ou não à sua atividade farmacológica. Perfeito? Efeito tóxico, senhores, nem sempre é o efeito indesejável. Quer dizer, o efeito tóxico sempre é indesejável porque você não quer que ele apareça. Mas o que eu quero dizer é, o efeito tóxico nem sempre é diferente do efeito farmacológico. O efeito tóxico pode ser o efeito farmacológico sobressaído, em maior intensidade. Deixa eu te dar um exemplo. O ácido acetilsalicílico, você sabe que ele é um anti-inflamatório, porém ele pode ter também efeito farmacológico, quando desejado, o efeito anticoagulante. Professor, pode ser também quando não é desejado? Pode, mas vamos trabalhar com um paciente que você utiliza ele para essa finalidade anticoagulante. Sei lá, um paciente que já sofreu um infarto, já teve um AVC e precisa ficar utilizando aquele AS em menor dosagem para obter esse efeito anticoagulante. Se esse paciente tomar demais ou tomar uma dose superior à recomendada, ele pode ter o efeito toxicológico em cima desse efeito anticoagulante? Pode. Ele pode, por exemplo, manifestar uma úlcera, essa úlcera pode sangrar e você pode ter um efeito tóxico aí. Então veja que o efeito tóxico ele é diferente do efeito farmacológico no sentido de desejado. O efeito tóxico nunca vai ser desejado. O efeito farmacológico é desejado. Agora, o efeito toxicológico ele pode ser o efeito farmacológico mais forte, quando ele se torna indesejado. Pegou o exemplo do AS? Você pode desejar, sim, o efeito anticoagulante em algumas situações. Agora, se tiver muito forte esse efeito anticoagulante, isso pode virar um grande problema para o paciente, pode ser um efeito tóxico. Tranquilo? Da mesma forma, caso mais clássico vocês conhecem, quando o efeito tóxico em nada tem a ver com o efeito farmacológico, é um efeito à parte. Por exemplo, ácido retinóico, muito comum em medicamentos utilizados para combater espinhas, né? Porque ele vai ali atrofiar as glândulas produtoras de sebo no rosto da pessoa, então no corpo da pessoa, em especial no rosto, né? O ácido retinóico, ou a isotretinoína, né? Ela não deve ser utilizada por mulheres grávidas. Por quê? Porque pode provocar aborto e pode provocar má formação. Então veja, o aborto e má formação não são efeitos farmacológicos, são efeitos tóxicos. O efeito farmacológico da isotretinoína é outro, é para atuar lá nas espinhas. Mas o efeito adverso, ele pode sim manifestar-se como efeito tóxico. Quarta questão, senhores. Em relação à base conceitual da toxicologia, assinale a afirmativa correta. A toxicologia investiga aspectos legais decorrentes dos danos orgânicos. Calma. A toxicologia ela vai investigar aspectos legais? Não, a toxicologia forense faz isso. Os aspectos legais decorrentes dos danos orgânicos causados por agentes biológicos. Letra B. A toxicologia estuda a relação entre agente químico e a reação tóxica causada a este organismo. Nenhum problema, né? É isso aí mesmo. A toxicologia não estuda... Opa, na hora que começa esse não, essa partícula negativa, já estranho, tá? Não estuda possíveis interações dos medicamentos com organismos vivos? Claro que não, né? É exatamente o contrário. Aquela historinha, né, do avaliador que só faz colocar uma partícula para deixar a alternativa incorreta. A toxicologia estabelece que a dose letal média elevada de um agente químico é indício de alta toxicidade. Veja só. Se você tem a dose letal em 50% dos animais testados de 10 miligramas por quilo
e uma outra dose de 100 miligramas por quilo, qual das duas é mais perigosa? Qual das duas é mais nociva? Tem uma alta toxicidade? Aquela que tiver menor dose, né? Não é mais perigoso eu usar uma substância que com 10 miligramas já provoca a morte do que uma substância que com 100 miligramas provocaria a morte? É mais perigoso se eu tomar essa substância que precisa de pouca dose, né? Pouca concentração para provocar o efeito nocivo. Então, quanto menor a dose, maior, senhores, será a toxicidade. Quando comparar, tá? Quando você estiver comparando duas substâncias tóxicas. Perfeito? Então a alternativa está errada. A toxicologia estabelece que o antídoto é necessariamente... Opa, necessariamente... Olha aquela palavrinha, velho, puleira, que estraga as alternativas. Você fica cabreiro, você fica veaco com essas palavras, né? Necessariamente? Não, não é necessariamente provido de atividade biológica intrínseca. Nada a ver. A maioria dos agentes dos antídotos são outras substâncias químicas utilizadas como antagonistas. Você pode encontrar também na sua prova antídoto sendo chamado de antiveneno. Ou antagonista, tá? Dá no mesmo. Ok? E olha só aqui a quinta e última questão. Sobre tempo de exposição, avaliação toxicológica. Perdão, não é a última questão, tá? Perdoe-me. Mas a gente vai começar a avaliação toxicológica. A intoxicação subaguda, ela é definida pela exposição de... Vamos lá. Você tem as... Aqui eu estou falando de tempo de exposição, tá, senhores? É a classificação quanto ao tempo de exposição. Quanto tempo você pode ficar exposto à substância? Esse tempo de exposição pode classificar a substância como aguda, como subaguda, como subcrônica ou como crônica. O que é uma substância de tempo de exposição agudo, né? Quer dizer que você precisa de pouco tempo no contato com a substância para essa substância te provocar o mal, para que haja a manifestação dos efeitos tóxicos. Quanto é esse tempo, professor? Até 24 horas. Se você precisar de até 24 horas de exposição daquela substância e já manifestar os sintomas, ou você precisar somente de um contato com a substância, quer dizer que a substância ela tem uma toxicidade, é um agente tóxico agudo, ou seja, perigoso, né? Você só precisa de um contato ou de pouco tempo em contato. Se for até um mês de exposição, para você começar a manifestar os sintomas, e essa manifestação dos sintomas, senhores, aqui no agudo, ou é imediata, ou é, por exemplo, até 2 semanas. Perfeito? Ou é imediata ou até 2 semanas. Se a substância precisar de um contato mais progressivo, né? Progressivo no sentido de repetitivo, né? Até um mês, você tem, então, em doses repetidas, você tem exposição subaguda. E a exposição subcrônica, professores? Quando você precisa ali até mais ou menos 3 meses. E substância crônica, quando ele precisa de anos de exposição para manifestar os seus para manifestar os sinais e sintomas tóxicos, né? Algumas literaturas falam que precisa de você fique exposto pelo menos 10% do seu tempo de vida.
Se o cidadão vive, sei lá, 50 anos, 60 anos, né? 70 anos. 70 anos, né? Se o cidadão vive 70 anos, precisaria ali de 7 anos de exposição para manifestar os sintomas. Aqui o exemplo clássico, senhores, é o cigarro, né? O cigarro ele vai manifestar seus sintomas, os problemas, né, os efeitos tóxicos, com o passar dos anos. Uma insuficiência respiratória, uma dificuldade, inflamações no intestino, no trato gastrointestinal. Isso é cronicamente que vai aparecer, perfeito? Agora, suponhamos que você está, sei lá, trabalhando num laboratório e foi manipular ácido clorídrico fora da capela, né? Fora do ambiente correto de manipulação, fora do exaustor. Na hora que você abrir o frasco e der a primeira cheirada, aí, pai, você vai ver tudo queimando por dentro. Você já vai ter o efeito imediato tóxico no primeiro contato, efeito agudo. Tudo bem? Então ele quer intoxicação subaguda, senhores. A intoxicação subaguda, ela tá aqui, ó. Subaguda, até 1 mês ou, sei lá, até de 1 mês a 3 meses, por exemplo. Letra D. Perfeito? Eu coloquei aqui até 1 mês para começar a aparecer os sintomas, tá? Entenda isso. Quando eu coloco até 1 mês, quer dizer o início dos sintomas. Até 24 horas, o início dos sintomas de substâncias agudas, com efeito agudo. E aqui a gente está classificando ele quanto ao tempo de exposição. E agora sim, a última questão sobre toxicologia ocupacional. Sempre que falar toxicologia ocupacional, senhores, já faça a correlação. Está falando da ocupação do indivíduo, do ambiente de trabalho. Por quê? Porque algumas situações de trabalho fazem com que o trabalhador seja submetido de forma repetitiva ao contato de substâncias tóxicas. E aquilo vai trazer prejuízo para o trabalhador. Perfeito? E aí o empregador ele tem que tomar cuidados para que isso não traga prejuízo para o seu trabalhador. Providenciar EPIs, providenciar, sei lá, uma escala de rodízio para trabalhar com aquela substância de tal forma que os prejuízos sejam minimizados. A toxicologia ocupacional ela estuda exatamente isso. Qual é o agente que está provocando isso e o que pode ser feito para ser evitado os prejuízos ao trabalhador. Isso é comum, por exemplo, senhores, nas farmácias de manipulação e indústrias farmacêuticas. Na farmácia de manipulação, principalmente, quando você está manipulando substâncias sensíveis, que não é que elas sejam tóxicas em doses medicamentosas, mas durante a manipulação você não entra em contato só com a dose clínica utilizada. Por exemplo, hormônios, antibióticos. Enquanto você está manipulando hormônio, você não está manipulando uma cápsula daquele hormônio. Não, você está manipulando 60 cápsulas o dia todo. Então você está ali em contato com aquele hormônio em quantidades tóxicas para você. Então, precisa tomar cuidado, o empregador precisa tomar todos os cuidados necessários para que aquela exposição, que é necessária, porque senão não vai ser feito, né? Você precisa do agente humano ali manipulando. Precisa tomar também o cuidado para isso não acarretar nenhum prejuízo para o trabalhador. Perfeito? Então a intoxicação aguda, ela decorre de um único contato ou de múltiplos contatos. Perfeito. Com um agente tóxico em um período aproximadamente de 24 horas. Perfeito. E os efeitos tóxicos surgem imediatamente. Perfeito também. Ou no decorrer de no máximo 2 semanas. Corretíssimo. Anota essa informação, passa ela para o seu caderno e estuda. Porque é isso aí mesmo, tá? Aguda é um contato ou múltiplos contatos em um período curto, 24 horas. Não quer dizer que os sintomas, os problemas vão acontecer de imediato, como por exemplo, o caso lá do ácido clorídrico que eu mencionei. Não, pode acontecer depois. Pode acontecer em até 2 semanas. Se manifestar, você ainda diz que foi uma intoxicação aguda. Lembrando que essa classificação ela é dada quanto ao tempo de exposição. Perfeito, senhores? Assim nós encerramos esta aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa nos seus comentários a sua dúvida, deixa seu elogio ou a sua sugestão.
Se você ainda não me segue, por favor, siga-me no Instagram. O Instagram não é esse aqui não, tá? Já foi atualizado. Deixa eu atualizar aqui para vocês. Perdoem-me pela gafe. Mas é professor Rian Felipe. Siga-me lá. Para que toda vez que tiver uma nova aula, para toda vez que tiver uma nova dica de concurso, você seja avisado prontamente. Se inscreva no meu canal também do YouTube, ative as notificações, beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto, valeu. Continue na pegada, estudando forte, que sua aprovação vai chegar. Valeu!